Gaudiya Goshtipati Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que o mundo inteiro está a serviço do corpo material. Por que as pessoas trabalham? Para alcançar algum tipo de conforto, para desfrutar de algo. Se não houvesse algum prazer, se não houvesse a Ananda transcendental, quem deixaria a vida familiar? Quem deixaria o mundo material? Se não houvesse Ananda, o prazer espiritual, quem deixaria as amarras da ilusão, o mundo material? Gaudiya Goshtipati Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que o mundo inteiro está ocupado a servir o corpo material. As pessoas não entendem nada sobre a alma. Elas estão pouco interessadas na alma, elas estão simplesmente considerando o corpo material para receber confortos para o corpo material, para a mente material. Esse é o objetivo. O mundo inteiro tem esse objetivo. O mundo inteiro está correndo atrás disso como cegos, como uma horda de cegos. Então, qual é o ponto? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati queria explicar o que a Gaudiya Mata quer se fazer. Qual é o objetivo da Gaudiya Mata? Prabhupada estava interessado em explicar isso. Este era o objetivo. E ele disse que para frear a corrente, o fluxo pervertido do rio da ilusão material, é o dever que aparentemente parece ser doloroso dos devotos da Gaudiya Mata. No Bhagavad Gita, na última vez nós estávamos discutindo qual é o perigo. Ontem nós estávamos pensando nisso. Qual é o perigo que nós devemos identificar? O mundo inteiro está ocupado em dar conforto ao corpo e à mente. E todos os semideuses, alguns são adorados, alguns adoram o Sr. Shiva, alguns adoram Ganapati, outros adoram Kartikeya, outros Durgaji. Todos estão ocupados na adoração dos semideuses. Isso tem uma razão. Aqueles que são Pancha Upasak. Então, Surya, Ganesha, Durga, Shiva, eles compõem esse Panch Upasak. As pessoas que adoram os 5 tronos sagrados querem dizer, nós somos Vaishnavas, mas na verdade Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que não, que eles não eram verdadeiros Vaishnavas, eles são aproximadamente Mayavadis, Advaita Mayavadis. Se eles adoram exclusivamente Vishnu com todo o coração, se eles adorarem Vishnu com todo o coração, aí sim eles são Vaishnavas. Então, uma parênteses, na Índia, nós explicamos isso nas aulas de ciência milenar indiana, existem os 5 tronos, né? E os indianos não entendem que isso é uma sequência, eles adoram os 5 simultaneamente. Então, os verdadeiros Vaishnavas adoram Vishnu, adoram Krishna. Aqueles que estão interessados em servir Ganesha, Ganapati Maharaj, qual é o seu significado? Qual é o significado de Ganapati, de Ganesha? Qual é o significado de Ganesha, Ganapati? Ganapati significa líder.
o líder da sociedade, é Ganapati. Ganpati. Ele é o líder. Então, por isso as pessoas estão sempre ocupadas em adorar o Senhor Ganesha, para receber comodidades financeiras. Ele pode me colocar como líder, como ministro, controlar toda essa população. Esse é o objetivo dos seus adoradores. Alguém pergunta, por que o Senhor Ganesha monta um rato? Ele é tão grande, tão gordo, por que ele sentaria num rato? O rato poderia morrer? Não. Existe uma filosofia por trás deste passatempo, dessa estrutura. O rato é muito pequeno, é um camundongo. Eles são pequenos. O rato é maior, mas ok. Mesmo que ele sente num rato, é pequeno perto dele. Todas as pessoas comuns são muito pequenas, elas têm poder pequeno. E elas querem carregar este líder. As pessoas são pequenas, os seres humanos têm pouco poder. Mas se eles todos votam, eles escolhem um líder, não é? Então esta é a filosofia por trás. As pessoas comuns são comparadas aos ratos. E Ganapati é o líder de todas essas pessoas comuns. É por isso que ele é representado dessa maneira. Alguém poderia dizer, Maharaj, por que Lakshmi Devi ela monta uma coruja? Ela tem tantas riquezas, se a coruja é cega, ela poderia ter um cavalo, uma carruagem. Por que um pássaro cego? Qual é a razão? A filosofia por trás disso é algo muito profundo, factual. Por que ela monta uma coruja? Porque se ela entrar no seu quarto para lhe dar riquezas, esse homem se torna cego. Ele não consegue ver os Vaishnavas, os Brahmanas. Eu sou milionário. É por isso, entende? Eles se tornam cegos automaticamente. Eu posso mostrar isso para vocês. Eles não podiam conseguir pães no seu dia a dia e agora eles têm milhões de dólares e eles dizem, eu sou de uma família rica. Eu sei que não é assim. Eu, por exemplo, posso dizer que venho de uma família pobre. E eles ficam cegos, porém. Eles insultam o Gurus Vaishnavas. Isso tudo é inútil. Então aqueles que são educados, eles não sabem qual é a diferença do Vaishnava do Brahmana. Eles dão, mas Krishna, Chaitanya, o próprio Ramachandra dava honras aos Vaishnavas e aos Brahmanas. Mas as pessoas não entendem. Por que as pessoas adoram Durga Devi? Por que eles adoram Durga? Eles querem receber poderes financeiros, riquezas, prosperidade na vida familiar. É por isso que elas adoram Durga. Em Chandi Sukta, existe Agama e Nigama. E você pode receber o Sukta dos Vedas, Devi Sukta. Sukta significa o recitar dos Vedas. Então, eles vão adorar Durga através dessa recitação. Mas Durga é a sombra de Yogamaya. Mas mesmo assim as pessoas correm na sua direção e oram. Se você escutar, eles de manhã recitam Mahalaya, o Devi Sukta, as orações, os mantras de invocação a Devi. Eles choram e pronunciam. Por que eles pronunciam este mantra? Eles cantam assim, ó Mãe,
me dê tanta propriedade, me dê riquezas, me dê força na sociedade, fama e nome, posição no mundo material. Oh mãe, e que mais eles dizem? Mate todos os meus inimigos, extermine a todos, para que eu possa desfrutar da soberanidade perante a sociedade. Isso oram os adoradores de Durga Devi. O tempo todo eles oram para esses objetivos. Então esta é a razão. Ontem eu estava dizendo, eles são todos karmis, por tempo indeterminado. Eles, por vida após vida, eles estão correndo atrás desse poder sobre o karma. Eles não param de perguntar, de desejar coisas com o coração. Todos eles então são karmis. E aqueles que vão fazer tudo, que vão rejeitar os resultados do karma, eu já expliquei. Tanto os karmis quanto gyanis, no fundo, eles acabam colocando Krishna como seu servo. Me dê isso, me dê aquilo. Em todos os lugares, no mundo material, você pode descobrir. Nos Vedas diferentes, semideuses dizem Dehi, Dehi, me dê, me dê, me dê, como mendigos. Eles estão sempre dizendo give me, give me, give me. Me dê, me dê, me dê, me dê. E o Vaishnava o que pronuncia? Leve, 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 Krishna, leve até minhas roupas. Tudo você pode levar se você quiser. Essa é a diferença entre o Vaishnava e os materialistas. O Vaishnava diz, ok, me leve tudo embora. Tudo isso me dá problemas. Eu não quero nada. This is the basic difference between Guru Vaishnava and material people. Essa é a diferença básica entre o Guru Vaishnava e as pessoas materialistas. Se o Vaishnava pode, ele vai utilizar a propriedade, as riquezas para o serviço do Guru e do Senhor Supremo, de Bhagavan. Esse é o único objetivo da vida dos Vaishnavas. Então, nesse sentido, ontem nós estávamos discutindo este verso. Você não precisa de um feedback. Eu estou dando um passo para trás, para lhe dar um lembrete. Este verso nós já discutimos. Eu estou lhe dando fazendo um flashback para que você se lembre de ontem. Você não vai ter nenhum resultado negativo, nenhum feedback negativo. Então, Karma Yoga, se o Karma Yoga é feito de maneira perfeita, ele leva até Bhakti Yoga. Porque enquanto você precisa alcançar a devoção, quem é que existe que faz algo sem um propósito? Sem algum motivo? Você faria alguma coisa sem nenhum motivo? Quem gostaria de fazer algo que não levasse a nada? Então no Shastra está escrito Prayojanam anuddisho mandadhiropi na pavartate. Sem nenhuma razão. Mesmo aqueles que têm pouca inteligência, nem eles gostam de fazer algo que não tenha um objetivo. Antes de fazer qualquer coisa, o que é o resultado disso? Vá até não sei aonde. Mas vai ter comida lá? O que tem lá? Sem algum interesse pessoal, as pessoas não fazem absolutamente nada. E é muito bem que vocês tenham feito essa pergunta. Sem uma razão, por que as pessoas fariam negócios? Por que as pessoas fariam isso ou aquilo? Por quê? Eu posso lhe mostrar. Existem muitos grandes sadhus, muitos grandes devotos. Grandes reis, por exemplo, védicos, eles reinavam pela satisfação exclusiva do Senhor Supremo. O objetivo deles era buscar a satisfação do Senhor Supremo. Aqueles que não estão habituados, na verdade, a isso, eles querem um resultado.
Então, o único erro com você, diz Krishna para Arjuna, você está sempre pensando que você vai matar alguém. Então, a ideia de que você faça coisas, que você seja o autor da vida, é a causa do seu condicionamento, é a causa da sua prisão material. Pare de pensar que você está fazendo algo. Quem é você para fazer algo? Deixe esse falso ego. A cada fração de segundo, Krishna está dando energia, poder, inspiração para dar o Harikatha, para vir até aqui, por exemplo. Quem sou eu? Se Krishna quiser parar, eu paro. Quem sou eu? Esse falso ego, você tem que descartar, jogar fora. A ideia de que você é quem age. Essa é a razão do condicionamento. É por isso que Bhagavan Shri Krishna diz, veja, essas pessoas, eles não vão conseguir fazer nada sem propósito. Então, eles têm que oferecer os frutos do karma para o Senhor Supremo. Quem está nesse nível? Eles não estão habituados a agir sem um objetivo, então eles devem oferecer o fruto do que eles recebem. Oh, Senhor, eu recebi isso, eu ganhei isso, é para você. É como a prashada, por exemplo. Se eles vão receber algum benefício, esse é Karma Yoga que Krishna explica no Gita. A pessoa age para dar o prazer a Deus, ela oferece tudo que ela recebe a Deus. Então tudo é prashada. Até a coroa de Yudhishthira é prashada. Na cabeça de Yudhishthira. Foi dado por quem? Foi dada por quem? Por Krishna. Tudo é prashada do Senhor. O Davaji também pensa, tudo é prashada. O pano que eu estou usando, os ornamentos, a tilaka, tudo. Até o resíduo da tilaka que fica na minha mão é prashada. Tudo, absolutamente tudo é prashada. Aqueles que têm essa concepção, que alcançam essa concepção, que tudo que eu recebo é prashada. O meu arranjo para ficar nesse quarto é prashada. Tudo é prashada. Se você tem esse tipo de concepção, então você pode receber um resultado. Caso contrário, não. Resultado espiritual. Então as pessoas comuns, elas vão dizer para as pessoas, as escrituras vão dizer para elas, tente praticar isso, tente trabalhar para o prazer de Krishna. Você tem o direito de fazer karma. Você não tem direito de comer os frutos do karma. Você só tem direito de agir, mas o resultado depende do Senhor Supremo. Por que você se preocupa? Você acha que você é quem age? Você é o autor das ações? Você tem Paurush em sânscrito. Você tem a ideia de que você é o agente da vida, o autor de tudo que você faz. Krishna quer parar essa concepção. Essa concepção, porém, continua. As pessoas acham que são eles os responsáveis pelo próprio sucesso, pelo que acontece. Então, as pessoas que estão acostumadas a lidar com karma, karmapan, tudo que elas fazem, elas devem fazer para Krishna. Esse é o nível. Quem se acostuma com isso, esse sistema, isso é quase Bhakti. O que você está fazendo, se você estiver fazendo tudo por Krishna, é automaticamente Bhakti. Então, aqueles que fazem Karma Yoga, oferecendo todo o fruto do trabalho para Krishna, eles estão a um passo de Bhakti. Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, todos disseram, se você faz um pouco de Bhakti nessa vida, esse tanto de Bhakti permanece com você. Mesmo depois da morte, isso vai seguir você. Você não pode destruir Bhakti. Claro, se você cometer um erro e fizer aparadas aos pés de lótus do Dhamma, do Nama, dos Vaishnavas, aí é um problema. Aí você perde a sua consciência.
Como você sabe? Como você pode entender que você cometeu um erro? Gradualmente você percebe, você sente que a sua consciência decai. Eu não quero cantar os santos nomes, eu não quero ouvir Harikata. Quando você sente isso, pensa isso, é porque a sua consciência caiu. E aí você pode entender, eu cometi alguma parada. A parada, por conta da parada, você pode perder a sua consciência. Essa é a coisa principal. So, salpamapi asya dharmasya, arthat karmarpan dharmasya, this salpamapi asya dharmasya, trayate mahatobhayat. Naturalmente, what do you mean by mahatobhayat? O que quer dizer esta expressão em sânscrito? Eu já expliquei. Mahatobhayat. Você vai fazer alguma atividade ligada a algum desejo. E de acordo com isso, você vai receber um resultado. E esse resultado pode se estender vida após vida. E isso é perigoso para você. Porque no karma, o karma não é perigoso. Tente entender esse ponto, é vital. O karma não é perigoso, mas a expectativa do resultado é perigosa. A ação não é perigosa. Karma, se você fizer de maneira equilibrada, até lutar, se você vai lutar numa luta justa, mas se você acha que você não está fazendo, eu sou forçado a fazer porque eu sou um kshatriya para proteger meu país, e eu faço isso porque Krishna me deu essa posição. Se você matar milhares de pessoas com esta ótica, com esta compreensão, o pecado não vai lhe tocar. Você não vai cometer pecado. Entende esse ponto? Então, no karma não existe perigo. Então, o perigo está em esperar algo por conta do karma. É uma técnica muito refinada isso. Se você puder aplicar esse processo científico que Krishna aconselha a Arjuna, chamado Karma Yoga, Niskama Karma Yoga. Você tem que aplicá-lo a cada passo da sua vida, e aí você vai na direção de Bhakti. Mesmo depois de matar muitas pessoas, Yudhishthira Maharaj e Arjuna, eles não cometem nenhum pecado. Vitrashur, por exemplo, quando ele nasce, depois disso, Vitrashur, a cabeça dele toca as nuvens de tão alto, de tão forte, na beira do Narmada, do rio Narmada. E ele corre, ele luta com quem? Existem muitas razões, nós já comentamos. O passatempo de Vitrashur está no Bhagavatam. Então, nesta vida, ele precisa lutar. Então ele vai tentar matar Indra. E todos os semideuses estão ali, e Vitrashur caminha passo a passo que ele dá, ele massacra as pessoas, ele é gigantesco, ele é um demônio gigantesco. Mas ele não tem ideia de que ele está fazendo algo, ele não acha que ele é um autor. Mesmo no último minuto, quando cortam seus dois braços dele, ele luta com a boca aberta, sem braços. Mas quando ele pronuncia o Bhagavad Dharma, Indra enlouquece. Oh meu Deus, como é possível? Você está numa forma demoníaca, você é um demônio. Como é possível que você pronuncie o Bhagavad Dharma Tattva? Diz Indra a Vitrashur, que era o rei Chitraketu na vida passada, como Maharaj já explicou. Jad vihayo asurik bhavam mahapurushatam gataha. Como é possível? Você é um demônio e você está pronunciando o Bhagavad Tattva assim como ele é. Eu me sinto tímido diante de você, eu sou o rei dos céus. Eu sou um semideus. Mas o seu Bhagavad Tattva não tenho. Eu estou muito surpreso ao ver você falar. Vitrashur dá conselhos a Indra. Depois disso, Vitrashur vai falar com Sankarshana. Ó Prabhu,
este verso. Nós vamos discutir isso um dia. Eu quero ir até você, ó Senhor. Eu estou chorando como um bebê, sem mãe, sem ajuda de ninguém. Eu sou como um pequeno passarinho, um filhote de pássaro, que depende da mãe que vai trazer água e o pedacinho de fruta para que ele possa comer. Ele pia, chip, 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 chorando quando minha mãe virá, como um passarinho recém-nascido, saído do ovo. Então esse grande demônio ora dessa maneira para o Senhor Supremo. Então ele fala de um bezerro chorando para encontrar a mãe, para poder mamar o leite dela. Um bezerro. Então, como alguém que acabou de se casar e chora pela separação do seu esposo, essa grande distância entre um e outro, ela não pode viver sem ela, ele não pode viver sem ela não pode viver sem ele. Então existe esse texto escrito por Kalidas no mundo material. Ele é o mais famoso poeta, Kalidas. Mesmo numa aula de PhD, eles leem ele. Você deve lê-lo, ele é muito importante. Lá está escrito, de maneira muito bela. Ó Prabhu, a minha mente é como esse problema que eu estou encontrando. Eu sinto dor, eu gostaria de encontrar com você. Por favor, me aceite. Esta é a concepção correta. Então veja, Vitrasur vai lutar da sua maneira. Mas Vitrasur não vai passar por nenhum problema, porque Bhakti está lá. Qual é o sentimento desses devotos? Essa é a concepção, a síntese do Bhagavatam. Todos os devotos podem dizer, você pode me colocar numa casta baixa, me fazer nascer como um pássaro ou como um animal, eu não ligo, mas você deixe Bhakti no meu coração. Bhaktivinoda Thakur escreve dessa maneira, eu não ligo, Senhor. Você me manda de acordo com as minhas atividades. Eu posso me tornar um pássaro, uma besta, um animal. Eu posso ir até para o inferno. Tudo é igual para mim. Se você me der total devoção por você no meu coração, qualquer lugar para mim está bom. E Vitrasur chora também e diz, ó Prabhu, eu viajo vida após vida. Por favor, mantenha Bhakti no meu coração, eu não quero nada além disso. Então, para o devoto estar nos planetas celestiais e no inferno é a mesma coisa, porque Bhakti é o néctar que ele se interessa. Se o néctar está lá, não tem problema. Nós já falamos sobre isso. Esse elefante que foi iniciado por Rasikananda Prabhu, ele servia todos os devotos. Ele levava a madeira para o sacrifício de fogo. Ele colocava tudo nas costas e levava no templo. Quem que ia checar o que ele estava fazendo? Ele fazia naturalmente. Então, Gopal Das, esse elefante, até seu último minuto ele serviu nesse ashram. Depois de deixar o corpo, todos os Vaishnavas fizeram uma grande procissão em nome de Gopal Das. Ah, Jai Ho, Gopal Das. Eu já falei que em Ayodhya, muito tempo atrás, quando eu ainda era um estudante, eu ouvi naquela época que existia um macaco Hanuman. Ele se sentava para ouvir o Ramayana todos os dias. É uma espécie de macaco que tem na Índia.
Ele ficava no fundo da sala. Todo mundo ouvia o Ramayana deste grande sadhu elevado. E o macaco ficava ali escutando. Quando acabava, ele ia embora. Subia no galho. Depois de deixar o corpo em Ayodhya, esse caso aconteceu em Ayodhya, você pode procurar lá, perguntar. Eu fui lá para Ayodhya. Eu tinha alguma amizade com um Ramayani Baba, um grande santo, sadhu. Muito tempo atrás, no Janmastami do Sr. Rama. Ram Janmastami. Muito tempo atrás eu fui, hoje em dia não tenho mais interesse. Talvez uns 20 anos atrás. Então você pode perguntar para eles. Então, esse Hanuman, quando ele deixa o corpo, ele é celebrado com grandes procissões. Sim, com grandes cantos. Shri Ram, Jai Ram, Jai 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 Ram. Eles fizeram essa procissão e foram até este rio e deram samadhi feito de água para o elefante. Depois eles voltaram e fizeram um grande festival. E milhares de pessoas vieram tomar prashada ali. Então, o devoto, na forma de um elefante, porque Bhakti é a função natural da alma, então não muda a forma, não tem problema. O Haribhajan qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo. Eles podem vir começar o Haribhajan. Porém, eles têm que ser sinceros e honestos. Então essa é a expectativa, a oração de qualquer devoto diante do Senhor Supremo. Então, na verdade, Vitrashur, ele não queria um resultado do karma, porque ele estava fazendo tudo o que era necessário, mas no coração dele estava cheio de Bhakti. Se você fizer o karma de maneira perfeita, não é um perigo, mas o resultado que você espera, karma fall, ali está o perigo, você querer desfrutar do resultado sozinho. Então, esse fruto do karma pode lhe fazer cair cada vez mais. Qual é o perigo? Você não consegue entender. E se você for muito inteligente, pense. Continue pensando. É por isso que Narottama Das Thakur escreveu. O que ele escreveu? Nunca tente fazer kirtana. Você nunca tente cantar este kirtana. Como você vai receber esse sentimento? Ó Prabhu, Narottama Das Thakur escreveu neste kirtana. Ó Prabhu, ó Senhor, eu não vou falar em nome de atividades piedosas, eu não vou buscar atividades piedosas porque eu posso receber resultados kármicos. As atividades piedosas podem me colocar nos planetas celestiais e eu posso me acostumar a ficar lá. Se eu estou acostumado a ficar nos planetas celestiais por muito tempo, como é que eu poderia aguentar o mundo material assim como ele é? Todos os homens ricos estão geralmente acostumados com o ar-condicionado. Eles não podem suportar um calor de muitos graus. É por isso que Narottama Das Thakur diz: eu não quero pronunciar o nome de punya, de atividades piedosas que vão me trazer karma positivo. Eu vou ter problemas. Por que mais problemas? Punya significa eu posso me acostumar e viver nos planetas celestiais. Eu vou me habituar a me relacionar com as apsaras. Eles brincam com as apsaras. Elas são donzelas de beleza celestial. E isso nos prende à ilusão material. Isso é ruim. Eles não têm doença. Eles não suam. Nada disso. Sarga significa
que o tempo todo eles se sentem frescos e fortes, nenhuma doença os toca. Se eu me habituar com isso, como é possível que você me jogue numa família pobre, na beira de uma caverna, sem pão, sem comida? Como é que eu viveria nessa posição como ser humano? Então Narottama Das Thakur diz, o punya não é bom, o karma positivo também não é bom, porque eu posso me acostumar e não vou conseguir suportar fazer bhakti e enfrentar as austeridades materiais. É melhor eu deixar de lado essas atividades piedosas. Eu poderia ir para o inferno, receber punição pesada, e depois eu vou receber um desapego. Eu não aguento mais nada disso. Ó Senhor, ó Prabhu, não suporto mais isso. Então, a esse respeito, pelo menos nessa vida, você pode checar a si mesmo. Eu fui punido na cadeia, agora eu vou poder viver uma vida muito boa. Nós temos que decidir, então. Então, em mesmo grandes cadeias, você pode ir, se tiver Harikatha nos prisioneiros. Você não sabia? Às vezes eles fazem Harikatha nas prisões. Vão pregar nas prisões. Os grandes prisioneiros, para eles, às vezes o diretor da prisão, ele arranja alguma pregação, ele chama um sadhu na Índia. Eles estão dentro da prisão falando o Harikatha do lado de fora. Para mudar a concepção, a consciência deles, isso ocorre. Então, qual é o grande perigo? Qual é o grande perigo? O perigo é o fruto do karma. E esse é a causa do seu condicionamento, do perigo do futuro. Se você tem que se acostumar a dar tudo no nome do Senhor, todos os frutos do karma, e aí você pode salvar a si mesmo. Então, depois disso, nós já discutimos, eu estava discutindo esse ponto, o próximo verso. Nós já discutimos aquele dia, eu vou poder mencionar somente hoje. Então, aqueles que têm uma mente centrada, concentrada. O que significa isso? Eles fazem tudo e qualquer coisa para o Senhor, para Prabhu. Isso é um tipo de bhakti. Então, se eles se acostumam a trabalhar e viver somente para o Senhor, se eu fizer Krishna Bhakti, tudo está feito. Krishna Bhakti kahile sarva karma kirta hai. That is called Nishyatika Bhakti. Isso chama-se Nishyatika Bhakti. O dia que você puder sentir, se eu fizer o Krishna Bhajana, tudo estará, nada terá mais valor. Eu não preciso mais pensar na minha família, não preciso mais pensar na sociedade, pelo país, nada. A verdadeira Bhakti, a Bhakti pura, quando ela se manifesta, todos os seus deveres acabam. Se eu faço Krishna Bhajana, suponha que alguém queira ir fazer Bhajana. Eu poderia discutir, por exemplo, o caso de Madhvacharya, se tiver tempo. Madhvacharya decidiu deixar sua casa. Ele tinha 11 anos, um menino pequeno. Madhvacharya nunca pensou necessário pedir a permissão da sua mãe de Vedavati. E o pai se chamava Narayan Bhatta, no sul da Índia. Você está acompanhando? Ele não achou necessário pedir permissão. Quem é a mãe? Quem é pai? Ele dizia. Quem é a mãe? Quem é o pai? E ele saiu, foi embora, voou para Rajapur. Voou, correu, né? E lá ele tomou sannyasi.
de Achyuta Preksha. Ele tinha 11 anos naquela época, Madhvacharya. Então, ele não quis cumprir os seus deveres, ele não precisava mais cumprir seus deveres com o pai, com a mãe, com a sociedade, com a vida familiar. Ramanuja também mandou a esposa de volta para casa, vá lá, vai ter o casamento do seu irmão. Quando ela se foi, depois que ela se foi, ele foi embora e foi tomar sannyas. Então, você não tem mais deveres se você alcança esse nível de bhakti. Então, o cérebro, ele está focado e ele consegue entender e realizar. Se eu fizer bhakti, então tudo será a melhor resultado. Mas os karmis, aqueles que ainda estão no nível do karma, eles não estão nesse nível, não é o caso deles. Eles têm o seu intelecto que corre para diferentes lados. O intelecto dos karmas está multiplicado em diferentes interesses. Então, por isso, eles se tornam inquietos. Porque Krishna Bhakti traz Shanta. Quem é tranquilo? Quem desfruta de tranquilidade total? Se ele tiver Bhakti, ele tem. Se ele não tiver Bhakti, ele não tem verdadeira tranquilidade. Onde as pessoas vão arranjar tranquilidade? Eles estão sempre planejando isso e aquilo, planejando isso e aquilo. Eles são inquietos. A mente deles não está focada. Eles estão o tempo todo pensando nisso e naquilo. No Bhagavatam, Krishna diz para Uddhava: Yato soddhoya mat karmasu nirvinno sarva karmasu vedo dukhyatmakano kamano paritagena upi aniswaraha. Se de alguma maneira alguém tem interesse neste Harikatha, no Harikatha sobre mim, diz Krishna, essa pessoa pode ter desejos, mas se de alguma maneira ele escuta o Harikatha, isso é muito lindo, ele começa a se interessar, ele volta para ouvir mais Harikatha, entende? Uma família de ladrões, os pais, os avós, os filhos, os netos, todos eram ladrões. O dinheiro deles vinha disso. O pai roubava, o avô roubava. Esse era o sistema dessa família para ganhar dinheiro. Então, um dia, o avô abandona o corpo material. Ele está para deixar o corpo. Ele chama todos os membros da família, os netos, os filhos, todos venham até mim. Eu tenho um conselho final para vocês. Qual é o conselho? Qual conselho ele deu? Vejam. Nós somos ladrões, nós estamos conduzindo nossa vida dessa maneira, nós temos todas as técnicas de como roubar de uma casa e da outra. Por favor, prometam, nunca tentem se associar com pessoas boas. Satsanga nunca façam, nunca se associem com os santos. Se alguém fizer satsanga, então nós não vamos poder mais levar nosso negócio de maneira apropriada. Esse era o conselho desse bandido. A gente tem um conhecimento hereditário. Nunca tentem fazer satsanga. Satsanga é perigoso para nossos frutos. Ok, avô, nós prometemos. Nós nunca vamos buscar satsanga. Então, onde tivesse satsanga, ele visse um grande santo, eles saíam correndo. A gente prometeu para o vovô. Mas um dia, o que aconteceu? De noite eles estavam roubando uma casa. E eles conseguiram roubaram coisas boas, saíram de lá cheios de ornamentos e coisas. De alguma maneira alguém pode realizar. Então eles tentaram escapar na floresta. Então, às vezes tem um chacal gritando lá fora, não é? Esse tipo de problema tem na floresta. Eles eram 2 ou 3 e estavam correndo dentro pela floresta. Mas, de alguma maneira,
eles ouviram um Harikata no microfone, um Harikata muito lindo. Um sadhu estava falando. Então, como que eles iam tampar as orelhas? Eles colocaram as malas nas costas e colocaram tudo que eles estavam carregando, eles colocaram nas costas e botaram os dedos no ouvido. A gente não tem que ouvir Harikata. Nós não queremos ouvir Harikata. Então eles tamparam seus ouvidos e corriam. E de alguma maneira, eles chegaram numa floresta que estava cheia de espinhos. Eles botaram as pernas nos espinhos e abriram os ouvidos e tentaram tirar os espinhos. E no meio tempo, eles ouviram Harikata durante 10, 15 minutos. Mas esse Harikata era muito abençoado, poderoso, e era de um grande sadhu, então eles não quiseram mais continuar roubando. Eles ouviram esse Harikata que mudou eles. E o Harikata pode te dar essa bênção, esse prêmio. Se você tiver algum interesse no Harikata, esse é o melhor sistema. Pode ser que você ainda tenha muitos desejos no seu coração, mas continue ouvindo Harikata. E aos poucos você vai descobrir que todos os seus problemas se foram, acabaram. Akamo sarvakamo va mokshakamo udarodi tibreno bhakti yogena jajeto purusham param. Sim, existe esse mantra. Está escrito no Bhagavatam. Akamo sarvakamo va mokshakamo udarodi tibreno bhakti yogena jajeto purusham param. Okay, no problem, there is desire. Então, não é um problema que seu coração esteja cheio de desejos ou que não tenha desejos. Todos esses dois grupos são convidados a adorar Krishna. Eu não vou parar a sua adoração. Não me entendo mal. A adoração é boa para Kali Yuga. Eu vou explicar. Então, veja. De alguma maneira você desenvolveu interesse no Harikata, isso é bom para você. Então, este verso significa que tais pessoas tinham uma mente concentrada. Nós temos um trilho na cabeça e a mente tem que ir nesse trilho. E essas pessoas podem obter vantagens, mas aqueles que estão cheios de diferentes trilhos, eles se cansam, eles não param. Quando eles vão alcançar o sucesso, quem sabe? Eu não sei. Eles vão ter que fazer isso. Então, ao viajar por os 14 mundos, eles podem cruzar com algum sadhu e desenvolver este prazer. Então, fortunadamente, então, este mantra diz que essa fortuna que nós recebemos do Guru dos Vaishnavas não é um brinquedo. Sadhu Sangha é algo simples, não. O mundo inteiro, na verdade, chora por Sadhu Sangha sem saber. Aqueles que são pouco realizados, aqueles que são tolos em nome do Sadhu Sangha, eles fazem associação negativa. É por isso que essa é a condição do caminho devocional, que se tornou algo tão barato hoje em dia. Eu sinto muito dizer isso. Então, este verso 42 nós já lemos, você deve se lembrar dele ontem. Eu não pude ter tempo de explicar, mas eu posso explicar dessa maneira. Não existe nada depois dessa vida, dizem os seguidores de Charvaka. Isso é inútil. Desfrute. O mundo inteiro vai... É uma fórmula que pode servir para o mundo inteiro. Aqueles que não são inteligentes de verdade estão sempre correndo atrás desses objetivos. E qual é esse jardim na cultura védica, nos Vedas? Existem diferentes tipos de
ofertas lucrativas. Se você puder fazer o Putresti Yagya, você pode receber um filho. Você vai receber um putra, um filho. Se você fizer esse outro Yagya, você pode controlar os seres humanos. Você pode se tornar um rei. Então, dessa maneira, diferentes tipos de yagyas e rituais. Diferentes tipos de yagyas de diferentes tipos. Para diferentes tipos de atividades acontecem em diferentes famílias. Se você tiver a chance de ficar em alguma família, uma família hindu, qualquer lugar, qualquer família hindu, no sul da Índia, então eles têm uns rituais especiais. Então eles seguem o que eles são forçados a fazer. Então se você ficar hospedado em qualquer família 1 ou 2 noites, 1 mês ou 2 meses, vocês vão dizer, hoje é o nosso Lakshmi Puja. Kali Puja, next day of Kali Puja, próximo dia de Kali Puja é uma coisa. Hoje é o Durga Puja. Depois de 15 dias tem o Puja de Kali. Então no dia seguinte de Puja alguém vai adorar Lakshmi Puja. Porque Lakshmi se manifesta no universo material quando é agitado o oceano, quando há aquele batimento do oceano. Você não sabe. Esse é um sistema que eles conhecem muito bem. E é por isso que eles adoram Lakshmi Devi. Então existem rituais em diferentes famílias na Índia inteira, em Bharata. Aqueles que são verdadeiramente hindus, né? Eles têm práticas rituais familiares hereditárias. Então, nos Vedas, existem diferentes ofertas lucrativas. O Veda diz que você tem que fazer, está escrito nos Vedas, a gente tem que obedecer. Dessa maneira, os Vedas oferecem diferentes objetos, mas no Bhagavatam nós devemos se lembrar. Nos Vedas, é claro, existe alguma oferta lucrativa. Para quem? Para aquelas pessoas tolas. Aqueles que são verdadeiramente inteligentes. Eles são chamados para guiar as pessoas tolas, gradualmente, passo a passo. Se eles fizerem uma operação muito rápida, as pessoas morrem. Eles vão brigar com você. Eles vão deixar. É necessário uma operação muito vagarosa, cuidadosa. Alguém poderia dizer, você pode comer carne cozida, mas não agora. Então você tenta fazer as pessoas controlarem um pouco. Eu não posso comer carne porque eu tenho que fazer yagya. Lá eu poderia tomar. Então é assim que a associação entre homens e mulheres ocorre, toda sob controle. Então é a associação que traz crianças. Então, no Veda está escrito que essa associação pode trazer grandes punições se você tem relações que não sejam para trazer crianças ao mundo. Não existe a autorização para você ter relações sexuais que não sejam para a produção de filhos. Aqueles que não têm controle, existem regras e regulações. E os Vedas vão atribuir algumas regras e regulações, impor algumas regras e regulações sobre essas pessoas. Porque é melhor um pouco do que nada. Então os Vedas já estão tentando educar as pessoas a seguir essas regras. No Bhagavatam, no 6º canto, está escrito para guiar tais pessoas de maneira apropriada, para guiá-los. Então, por fim, gradualmente, os Vedas fazem essa operação
impondo regras às pessoas para que eles se habituem a controlar os órgãos dos sentidos. Então, hoje ou amanhã, eu poderia mostrar qual é o último objetivo dos Vedas, ver o Senhor Supremo. É por isso que eu gradualmente guiei vocês. Como uma criança, a criança não quer tomar o remédio amargo que a mãe quer dar. Ela fala, mas se você tomar, eu te dou um doce. Não, me dá doce. Não, não. Primeiro você tem que tomar o remédio. Se você ler este livro, depois dele, eu posso lhe dar este prêmio. Me dê. Não, primeiro você recita e decora este verso. As crianças não querem ler, não querem comer, não querem tomar remédio. Se você tomar o remédio, eu vou lhe dar um presente. Para fazê-lo parar de chorar. É um processo que engana você. Para enganar você, Krishna promete prêmios para a pessoa poder entender o objetivo dos Vedas, enxergar o Senhor Supremo. Krishna diz, depois de ler todos os Vedas, se você não puder me ver, eu sou Jagannatha, então você é um tolo, a sua leitura é uma atividade tola. Então o próprio Krishna diz isso. Depois de ler todos os Vedas, você não pode enxergar Krishna? Eu procurei em todos os Vedas e não achei. Eu li o Bhagavatam e não achei o nome de Radharani. Tem gente que diz essas coisas, são tolos. Esse é um sistema. Então os tolos, eles correm atrás desses prêmios, eles querem seguir para ganhar prêmios. Então existem muitos sistemas nos Vedas para atrair essas pessoas. Tem pessoas que podem aprender a matar pessoas. Tantra tem nos Vedas isso. Mas os Vedas não querem mostrar isso. Tantras, mantras para controlar os demais. O Atharva Veda foi criado depois. Primeiro o Rig, Sama e o Yajur. Então existem aplicações que são negativas, mas aqueles que têm devoção total, essa magia negra, ela não dura muito, ela não faz nada. Se você está totalmente cheio de Bhakti, se a sua vida estiver dedicada para Krishna, quem pode fazer o quê? Entende? Ashwatthama está fazendo uma Brahmastra contra Parikshit Maharaj no ventre de sua mãe, mas quem pode matá-lo? Krishna o protegeu. Então, aqueles que são tolos dizem, isso é inútil. Eu vou querer desfrutar e vou fazer o que está prescrito nos Vedas e vou ganhar esses frutos. Qual é o problema? Muito bom. Depois da morte, quem vai saber exatamente o que vai acontecer? Quem vai me ver? Eles não conseguem entender que a alma é eterna. Eles não conseguem sentir isso. Desse sentido que a Atma não seja eterna. Até os Mayavadis vão achar, Mayavadis acham que a alma é única, que se reflete no coração de todos, como o sol que se reflete em todos os potes de água, em todas as superfícies de água. Mas eles são tolos. No Bhagavatam está escrito que existem incontáveis almas, não que é uma alma só dividida em diferentes corpos. Às vezes você é meu pai, às vezes ele é meu pai, às vezes ela é minha mãe, e as almas, infinitas almas estão viajando. Qual é a razão dessa prisão? A ideia de que você é o autor do que você faz. Se você puder mostrar submissão aos pés de lótus do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo, todo esse perigo se vai. Eles pensam, aqueles que estão ocupados em fazer rituais prescritos nos Vedas, diz Krishna.
Eles têm um tipo ou outro de desejo dentro do coração. Nessa vida eu vou desfrutar de riquezas. Na próxima vida eu vou, se eu puder ir para os planetas celestiais, eu também posso conseguir. Mas está escrito nos Vedas já está escrito nos Vedas. Os planetas celestiais não são um local permanente. É como se quando você for para um hotel 5 estrelas, ok. Eu já estive num hotel 5 estrelas porque um devoto nos Estados Unidos, ele era americano. Meu Guru Maharaj mandou, vá e se informe. Ele vai me trazer informações. Eu fui lá até um hotel 5 estrelas em Alipur. E alguém me viu lá enrolado em açafrão. Naquela época, eles disseram, quem que esse sado está aqui? Eu preciso ir no quarto tal encontrar esse devoto. Ah, sim, pode ir, me disseram. Esse devoto, sem me perguntar, deu ordem para me trazerem bebida, um drink, suco de fruta. Ele não sabia que eu não seria capaz de tocar aquilo. Ele pediu. Isso aconteceu anos atrás, era 700 rupias, um copão assim nesse hotel de luxo. Eu falei, para você? Eu falei, não, Prabhu, obrigado, eu já tomei muita água, não posso aceitar. Você tome. Você não pode tomar? Não, não posso, eu posso me sentir doente. É por isso que nós fomos até esse Prabhu que estava no hospital e eu me sentei muito... não no hospital, no hotel. E aí eu me sentei ali. E depois eu cheguei até o hospital para me informar, porque ele dava a dar essa informação sobre esse outro devoto que estava no hospital, para obedecer essa ordem de Guru Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Shamdas Babaji Maharaj fez isso. Então, nesses hotéis 5 estrelas, você gasta milhões de dólares numa noite só. Então, e esse devoto era de Singapura. Ele era o gerente desse homem que trabalhava em Singapura, e ele me levou de carro e eu encontrei com esse devoto e fui de um lado para o outro. Em 2 horas ele tomou suco de fruta 3 vezes, parava aqui e ali e tomava suco de fruta. Os muçulmanos faziam, Prabhu, você pode tomar? Não, eu não estou com sede, eu dizia. Toma você. 3 vezes em 2 horas. Tão apegado ao corpo. Eu estou sentindo um problema, estou sentindo calor, estou sentindo isso. Mas eu não estava sentindo problema nenhum. Se você me colocar no sol escaldante, 40 degraus, 50 degraus, está tudo maravilhoso, eu não tenho problema. É só uma questão de você se habituar. Em 2 horas ele parou em 3 lugares. Ele falava, tome suco de fruta. Eu falei, não estou com sede, eu tomei muita água, eu dizia. Maharaj, não queria se contaminar. Então o nome dele era Sridhar. Ele tomou Harinama do meu Guru Maharaj. E eu rio. Guru Maharaj, precedentemente, não queria dar iniciação para ninguém. Mas todos o forçaram. Ele falava, não quero ter discípulos a vida inteira. Ele decidiu não fazer. Então as pessoas têm diferentes tipos de desejos. Eu posso desfrutar nesta vida e depois eu vou desfrutar lá nos planetas celestiais. Tem desfrute lá no planeta celestial, tem desfrute aqui. Mas você tem que saber que os planetas celestiais onde você vai, esse desfrute não é por longo tempo. Como eu expliquei, é que nem um hotel 5 estrelas. Uma noite você tem que pagar 50 mil rupias. Uma noite. Então, no céu, quanto você tem que pagar para ficar lá? Nos planetas celestiais? Você está fazendo atividades piedosas, sim, nesta vida, para ir para lá? Todas as atividades piedosas são como um cheque, um depósito que você está acumulando para você ir para os planetas celestiais. Você tem que dar esse seu cheque para Indra Maharaj, o rei dos céus. Mas quando esse dinheiro acaba, eles jogam você de volta para o mundo material, para o plano material. É por isso que Krishna diz:
Khine punne mattolakam vishanti. Khine punne. Khine Seventh punne. case ending. Punno khaye. Punne khaye. When punno going deposit, então, quando punno o depósito de punha punha das atividades piedosas going to be finished, acaba, like five-star hotel. como num hotel 5 estrelas, se você não pagar dinheiro no dia seguinte, eles jogam você. Pode ir embora, saia daqui. Heaven is also same. Os planetas celestiais é assim também. Se você quiser ir para o céu, é uma escolha sua. Ou você quer ir para o céu, ou você quer ir para o Senhor Supremo. Se você quer ir para o céu, você teve sua chance. Você vai ter sua chance, mas depois que o seu dinheiro acabar, eles vão jogar você fora. Depois que o seu karma positivo acabar. Depois você vai ter que voltar para cá, nesse mundo material. De novo você tem que voltar para esse mundo material. Não tem outra alternativa. Então, então aqueles que querem desfrutar das riquezas, eles fazem esse tipo de rituais, diz Krishna no Bhagavad Gita. Em Vrindavana também você pode ver, tem gente que está dando uma banana para os macacos. Por quê? Se eles alimentam os macacos, tem gente que dá grãos para as pombas. Alguém dá arroz para os corvos. Existem esses processos. Para quê? Porque hoje eu dei para o corvo, eu recebi algum resultado. Sem resultado ninguém faz nada. Uma vez eu fiz parikrama em silêncio, Mauna parikrama, sem falar, e alguém vinha e falava para mim, baba, 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 tome. Eu não aceitava nada, eu continuava correndo. Alguém me dava indicação, venha, venha, venha. Não, não, não. Eu continuava em silêncio. Por que eles nos ofereciam tudo isso? Porque eles queriam o resultado kármico de oferecer para um sadhu como Shamdas Babaji Maharaj aquilo que eles estavam oferecendo, comida, o que fosse. É por isso que as pessoas seguem esses procedimentos. Então, eles fazem atividades piedosas por conta disso, para receber prêmios. Então, Krishna vai dar outro tipo de conselho e eu vou até este verso para que a gente discuta ele e analise ele. Este verso. Aqueles que estão muito conectados com esse tipo de desfrute material, que procuram riquezas e desfrute. Então, pro é um prefixo. Esses prefixos, se são colocados junto a uma palavra, o poder da palavra aumenta. Eu já expliquei isso. O poder da palavra muda, aumenta. Eu já expliquei. Prohar significa bater. Essa é a raiz. Prohar. Har dhatu. Dhatu é a raiz. Bihar significa viajar. Então, dependendo, ahar significa comer. É a mesma raiz das três palavras. Bihar, prohar, ahar. Um significa trabalhar, outro significa bater, outro significa viajar, comer. Então, o significado muda de acordo com um prefixo. Então, entenda isso. Então está escrito Prashaktianam, que significa uma afinidade tremenda. Não Ashakti, Prashakti, uma afinidade tremenda. Então o intelecto, o buddhi deles, o poder de pensar, se foi, é roubado. Por quem? Por esse desejo
de desfrute, de riqueza. They can settle down their mind. Vyavasatmika buddhi samadho na vidiyate. Because Por quê? they cannot settle down. Samadho means settle down. Eles não podem Samadhi means no se acalmar. movement of mind. Samadhi significa a mente sem que não se They move. cannot get it. Eles não So conseguem alcançar este buddhi nível. samadho na vidiyate. They cannot get. Eles não So podem now alcançar. Krishna speaking, oh Arjuna, Então Krishna diz, ó it is my Arjuna, advice to you. é meu conselho para você. So it is my advice to you, see? Veja, Traigunno Vishaya Veda meu desejo é Nistraigunno Bhavarjuna. Oh Arjuna, Veda is going to cheat you if you are not intelligent enough. Ultimately Veda is going to show Então, me. os Vedas vão te trapacear, diz Ultimately, Krishna para surely Veda is Arjuna. going to show me. Para Arjuna. Eles vão me mostrar no final, mas não para os So, I tolos. am bound to speak you this Então, way. eu sou forçado a lhe explicar tudo isso. Veda Os is going to Vedas show you some procedure through mostram which processos you can através get dos quais conflicted você by pode three modes of encontrar nature. conflito em relação aos três modos da natureza. Automatically. Automaticamente, você vai So, ser Traigunno Vishaya Veda, preso pelos três modos da natureza Nistraigunno ainda, Bhavarjuna. Arjuna, seguindo esses I am going rituais. to advise you Então, that Arjuna, eu you lhe dou este conselho. don't become Não se torne hypnotized. hipnotizado. You should settle down your mind. You see, don't look at those. Então, foque sua mente, não olhe para esse tipo de alternativa. As pessoas que seguem isso estão correndo para o lado errado. Nistraigunno Bhavarjuna. Hey Arjuna, try to go E beyond. Arjuna, tente ir além. Try to go beyond this conception. Tente ir além desta So, at concepção. least if you can go out of the influence of Se three você modes of conseguir nature, sair da influência dos três Traigunno modos da Vishaya, natureza, Triguna, Nistraigunno Bhavarjuna, Nirdando. Nirdando means e equipoised você position. alcançar uma posição Nirdanda means equipoised position, balanced equilibrada, position. balanceada, totalmente Standing on neutra. this major Então, sobre esse position, ponto, sobre you nessa can posição, feel no trouble. você vai No sentir que não existe material problema nenhum, nature can put no que a influence on you. influência da natureza material não It's pode, called não pode ser equipoised exercida position. sobre Nirdanda você. Dando in Sanskrit, you Então, can dando dando samas, significa o que em There are different sânscrito? kinds of samas. Dando Samas. samas also. Danda In Samas. Bengali, bhalo Em mondo. Bengali, Bhalo mondo. Is Bhalo good or mondo. bad. Is dando o bem e o samas. mal, essa It's called dualidade. Dvanda Samas. Samas is different categories of Samaj. Então, existem diferentes categorias de samas. So Arjuna, Arjuna, então, tente subir a este nível no qual você não vai sentir mais problema, porque é o dever de Prakriti influenciar você, é o dever da energia material. Por que você vai se deixar influenciar por Prakriti? Essa é a minha pergunta. Então, Nirdanda, numa posição equilibrada. Então, Shuddha Sattva vai colocar você num nível muito mais elevado. Nenhum tipo de problema vai lhe criar obstáculos, problemas. Se você chegar nesse nível. Então, o que significa isso? Arjuna, essas pessoas que vivem no mundo material, tome cuidado, entenda essa evidência científica. Se você não souber digerir o Harikata, é um problema. Bhagavan Shri Krishna diz, os materialistas, você pode se lembrar deles. Os materialistas sempre pensam, hoje eu fiz este prédio, mas eu tenho que mandar isso para Bombay. Lá também eu fiz um prédio, então eu tenho que ficar aqui e lá. Eu tenho que manter o apartamento de Mayapur e o apartamento de Mumbai. Então as pessoas estão sempre preocupadas com quanto dinheiro eles têm que mandar, quanto dinheiro eles têm na vida, quanto que eles vão receber no futuro. A mente deles está sempre correndo, como checar as aparências. As pessoas, para manter tudo, as pessoas estão ocupadas a manter isso e aquilo.
E o que significa isso? Nunca tente pensar na manutenção daquilo que você já tem, que você vai receber. Mas você fica preocupado, tem as taxas, tem... Então o oficial de justiça vai vir, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer um grande parikrama. Maharaj, na próxima segunda vai vir esse oficial, me ajude. Isso é Bhakti? Eu conheço um homem rico que faz negócios com dinheiro, com ouro, perto da minha casa, na minha casa da família minha, há muito tempo atrás, não aqui. Então esse homem, ele tinha montanhas de ouro, tinha muito ouro. E aí os oficiais da finança vinham, ele escondia o ouro dentro do forno, num forno para lenha. Ele colocava o forno lá dentro com o fogão ligado. Ele botava 20 quilos de ouro lá dentro. Nós vamos dizer que a gente tem que... Aí os guardas falaram que você tem ouro aqui. Cadê o ouro? Que é uma informação equivocada? Não. Você pode procurar tudo. Eles procuravam tudo. E depois disso eles acharam, a gente quer checar o seu forno. Não pode porque está cozinhando, não? Sai daí. Eles acharam o ouro lá dentro. Dentro do forno. Sim. Um homem que fazia parte do mercado negro, ele foi até a fronteira do Bangladesh ou do Paquistão. Eu não sei dizer qual dos dois, não é importante. Mas isso aconteceu, não é uma lorota, não é uma piada. Eles testavam a pessoa com a máquina. Tem ouro aí aonde? Eles procuraram no carro, nos assentos do carro, em tudo, na roupa, não achamos nada. Eles falharam em achar. Mas a gente não pode deixar que você vá, você tem que confessar onde está o ouro. Se você confessar onde está, a gente deixa você passar. Então, ele... ele fez os pedaços do carro de ouro e pintou de... a placa do carro era feita de ouro. E fixou a placa. E pintou ela de tinta. Assim, ele conseguiu burlar os guardas. Alguém com água bebe bolas de ouro com remédio. Depois, quando eles vão para o banheiro passar as fezes, eles pegam o ouro lá. Isso aconteceu 100%. Então, as pessoas que têm o trabalho no mercado negro, eles fazem esse tipo de coisa. Estou falando de coisas práticas, isso aqui não é uma história inventada. Atmaban significa tente olhar dentro do seu coração, tente olhar para a alma. Dentro do seu coração, não tente procurar para fora. Os materialistas estão sempre preocupados olhando para fora. Mas o Tattva-gyani, mesmo que eles vão de um lado para o outro, eles olham para dentro, eles não estão preocupados com o que está fora. Os Tattva-gyanis, eles correm como você também corre. Ele também corre. Mas ele está olhando para o coração, para a alma, e você olha para fora, olhando para as coisas. Você está procurando com a cor das coisas, com o desenho das coisas. Essa é a Kripa, a misericórdia de Durga Devi. Essa é a misericórdia de Durga Devi. Então você não pode superar a influência de Maya. Maya é muito forte. Então no verso 45... Nistroigunno bhavarjano nirdando nitya sattvasto niryogo khem atmavan.
Atmavan. Dessa maneira, Arjuna, tente deixar todas essas concepções, vá além disso. Tente superar a influência da ilusão material, Prakriti. E aí você vai entender o que eu quero dizer. Arjuna, então você vai entender. Ainda você não consegue entender, porque você está ocupado ainda com as coisas materiais, com o corpo material. Então esse é um grande problema. Então, verso 46 está escrito: Javan artho udopane sarvatoho sankplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanataha. Oh Arjuna, like you have a small pond, como se você tivesse um pequeno lago perto da sua casa, mas não tem água e você está com problema, você vai lavar a água no lago. Você não pode beber esse lago, porque esse lago está sujo, contaminado. Eu estive num lugar assim 22 anos atrás, em Midnapur, de Chandas Babaji Maharaj. Meu Guru Maharaj tinha um templo de Jagannatha lá. Ainda está funcionando esse templo. Ele recebeu esse templo de alguém, Kinnaram. Até hoje. Então você tem que ir até Kathi para chegar lá. Bhagavanpur. Tinha um templo de Jagannatha, Jagannatha Mandir lá. Eu fui uma vez lá, por uma questão legal. Eu tive que ajudá-los a encontrar o District Magistrate. É um tipo como um senador, assim, um vereador. Aí ele tinha um lago pequeno, eles pegavam a água dali, cozinhavam ali. Eu falei, não posso tomar desse lago. Eu preciso ir embora daqui porque essa água está contaminada. Depois eles lavaram, eles gastaram 1.500.000 rúpias, mas a água não conseguiram limpar aquela água desse lago. Se você gastar 2 milhões de rúpias, você pode não... 200.000 rúpias, você não vai conseguir água boa. Você pode jogar o dinheiro fora, porque tem lago que não vai dar água boa. Krishna dá esse argumento para Arjuna. Suponha que um pequeno lago esteja perto da sua casa e que ele pode servir a algum propósito. Você poderia limpar seus utensílios, limpar suas roupas, ok. Mas se você não puder, se ele não for água potável, ele não pode te ajudar com tudo, não? Krishna dá esse tipo de argumento. Pense, Arjuna. Se tiver um laguinho pequeno sujo, mas se você tivesse um lago bem grande, aí você ia ter água pura pela luz do sol. Então de lá você pode beber, você pode tomar banho, você pode lavar tudo e usar essa água para cozinhar também. Krishna faz esse exemplo para Arjuna. Então aqueles que vão procurar pequenos lucros aqui e ali, eles, na verdade, estão preenchendo propósitos egoístas. Eles vão adorar Durga, vão adorar o Sr. Ganesha. Eles querem preencher os seus propósitos com isso e com aquilo e vão conseguir. Mas se alguém for muito inteligente, ele vai adorar o Senhor Supremo. Então, eu acabei de falar sobre isso, não? Se você adora Bhagavan, Vishnu, você consegue alcançar todos os propósitos. Todos os seus desejos podem ser realizados. Você não vai precisar ficar correndo de um lado para o outro. Se você conseguir entender o verdadeiro significado dos Vedas e alcançar o Senhor Supremo, você vai depender só de Krishna. Se você conseguir sentir isso, então todos os propósitos serão servidos através da devoção aos pés de lótus de Vishnu Krishna. Javanartho udopane sarvatoho sankplutodake Davana sarveshu vedeshu brahmanasya vijanataha.
Então, eu posso terminar o verso 47 hoje. Se vocês tiverem perguntas, eu posso dar respostas. Ma karma phalo heturuhumate sangastu akarmani karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalo heturuhumate sangastu karmani. Hey Arjun, you have the right to discharge your duty. Você tem direito de Você não tem direito de pensar no que você vai receber do karma. Você só tem o dever de seguir o seu karma. Os frutos que você for receber pertencem a mim. Você não deve dizer, eu não vou fazer isso porque eu não vou receber nada. Eu não vou fazer nada porque os resultados não me interessam, disse Arjuna para Krishna. Não. Mas existe karma, karma e vikarma. Karma significa aquilo que foi prescrito. Existem três tipos de karma: karma, akarma e vikarma. Karma é aquilo que está explicado nos Vedas, prescrito. Você tem que seguir. Akarma significa aquilo que está prescrito nos Vedas, mas você não vai seguir isso. Você diz, eu não vou seguir. Isso se chama de akarma. Não fazer o que está prescrito nos Vedas. Isso é akarma. Karma e akarma você entende? O que está prescrito, mas você não faz. É akarma. E vikarma significa? Vikarma significa aquilo que não está escrito nos Vedas. Você não está seguindo o que está nos Vedas. Você não faz, ok. Isso chama-se akarma. Mas vikarma significa que o que você faz o contrário do que está prescrito nos Vedas. Isso é vikarma. Karma negativo totalmente. Você vai contra o que você deveria fazer. Não só você ignora. Akarma é ignorar o karma. Vikarma é fazer o karma ao contrário. É o pecado, né? É a ação negativa. Isso chama-se vikarma. O que você não deveria fazer, você faz. Você só faz lixo. Entende? Está escrito isso no Vedas e você faz o contrário, você faz lixo. Só besteiras. Mas existem esses três tipos de karma. Bhaktivinoda Thakur explica isso. Então agora Arjuna pode decidir, ok, você já explicou isso, então eu vou decidir. Prefiro não fazer nada. Krishna fala, o quê? Não, você entendeu, você tem que fazer. Você tem que levar adiante o seu dever. Você não pode dizer, eu não vou fazer o meu dever, o que está prescrito nos Vedas. Se você seguir de acordo com os Vedas, isso é bom. Se você não seguir, é ruim. E fazer o oposto é pior. Você está seguindo o que eu estou falando? Ma phaleshu kadachano ma karma phalo heturvumma ste shangastu akarmani vancha kalpadurvasya ke basinde bhavcha patitanam pavana bhavishnabhyo namo. Então, até este ponto, até o 47, nós podemos parar. Em Kartika, nós vamos continuar. Agora eu vou responder suas perguntas. Ontem você disse que você imaginou que eu ia parar a sua adoração à deidade. Não pense assim. O Guru Varga, eu estou dando uma resposta para ele. Agora nós vamos parar de falar sobre o Gita e eu vou dar esta... neste verso. Então, na verdade, eu não sou contra a adoração à deidade. O Guru Maharaj era extremamente favorável, ele era um grande pujari.
Mas a adoração dele, ele era um Siddha Mahatma, então, mas a adoração dele é diferente da sua adoração. A adoração dele é como em Vrindavana. Ele adorava nesse nível. A sua adoração, que é prescrita no Shastra, e Prabhupada falou sobre isso, Bhaktivinoda Thakur também explicou, que a adoração, se ela estiver orientada com o seu corpo e sua mente material, você desenvolve alguma consciência espiritual, mas a realidade material vai influenciar isso. Então, um Kanista Adhikar, a gente não deve parar de adorar. Mas a alma condicionada não consegue se aplicar no Seva. Se elas pararem de adorar, se ela parar de fazer essas atividades, eles não têm poder de cantar 64 voltas todos os dias. Se eles fizerem 64 voltas, eles cometem ofensas. Então é perigoso. Eles podem tentar. Mas para aplicar uma alma condicionada, o Guru vai fazer um templo para fazê-los servir no templo ou para pregar. O templo é muito bom para pregar. Mas é claro, a pessoa precisa ter um caráter. Os grandes sadhus estão lá e têm uma realização, caso contrário, a pregação é inútil. E a Bhaktivinoda Thakur que diz isso, sem realização, a pregação é inútil. Ó senhores, cavalheiros, ele disse, se você construir um grande centro espiritual e os membros lá foram todas almas condicionadas e fizeram coisas imperfeitas, lixo o tempo todo, Bhaktivinoda Thakur disse. As pessoas de fora vão assistir, eles vão cuspir nesses falsos santos. Eles não vão receber Bhakti, vão ficar bravos. Eles são sadhus que vestidos de sannyasis, mas levam a vida de maneira imperfeita, isso está errado. Eles podem detestar esses falsos Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso em Bengali. Deveríamos traduzir esses livros muito rapidamente. Bhaktivinoda Thakur em Bengali diz: Rajastama tarito kichu baddhajiv ganer dwara sthapito je adhyatmik patishtan, spiritual patishtan, there all bonded souls can stay. Então lá as almas condicionadas podem ficar e fazer lixo no templo. As pessoas que virão tomar benefício, eles vão ficar irados e vão cuspir nesses falsos sábios. Então é perigoso, se você não estiver nesse nível, abrir um templo. Em um sentido, o templo é muito bom. Nosso Guru Garga fez isso porque eles eram devotos puros e queriam fazer isso para que você pudesse lá servir. Mas um templo guiado por pessoas que não alcançaram a perfeição é um problema. Quem escreveu este verso? Bhaktivinoda Thakur. Krishna no Gita. Krishna no Bhagavatam fala para Uddhava. Você pode fazer um grande templo. Uma mata é uma coisa e o templo é diferente. Mata e mandir são diferentes. Mata é onde as pessoas vão estudar. É um lugar onde as pessoas vêm estudar. Aqueles que são paramartik, aqueles que vêm buscar conhecimento espiritual, eles vêm treinados na mata, que é como um monastério, sobre a guia de um mestre espiritual perfeito, não de um trapaceiro. E aí eles recebem a oportunidade de fazer verdadeiro seva. E templo significa, lá os pujaris podem estar lá, os brahmanas podem estar lá. Mata é um centro de pregação. Então eu não sou contra a adoração. Mas você tem que
manter a sua saúde bem. Se você estiver sofrendo, um pujari, por exemplo, que tiver um defeito físico, supor que ele tenha um olho faltando, um pedacinho do dedo, um dedo que não estiverá, eles não podem adorar. Você não sabia? Se um cheiro ruim vier da boca dele, se os dentes dele estiverem pretos, Sanatana Gosai diz, você não pode dar iniciação para pessoas que têm os dentes todos estragados. Uma pessoa cheia de doença também não. Uma doença incurável. Então, adorar a deidade, você precisa manter a sua saúde perfeita. Vamos supor que você tenha tomado prachada até 1 da tarde, até aqui em cima, uma prachada muito boa. Você não tem direito de abrir o templo às 3 da tarde, porque você ainda está digerindo. E você pode arrotar enquanto estiver adorando a deidade. Não se pode fazer isso. Você comeu demais, muita prachada. Até que você tenha digestão total, você não pode adorar a deidade. Tome cuidado, ninguém fala essas coisas hoje em dia. Mas essas são as instruções, você tem que manter um comportamento de um Brahmana Vaishnava puro. Um Vaishnava e Brahmana, o Vaishnava contém o Brahmana. Então você tem que comer pouca prachada, não estar com ar na barriga, nada. É assim que se faz adoração, com toda a saúde, aí sim você pode adorar. Mas você pode continuar adorando. Se você está doente, ele pode te ajudar. Se ela estiver doente, ele pode adorar. A adoração é boa. Mesmo no Harinama Bhajana, no canto dos santos mantras, é uma prescrição. Eu posso discutir que aqueles que querem fazer Harinama, está escrito isso no Narada Pancharatra. Jeno janma satair purvam vasudeva samarchitam. Jeno janma satair purvam vasudeva samarchitam. Tan mukhe harinama nitishtati varataha. Those who are worshiping Krishna, aqueles que estão adorando Krishna vida após vida, nascimento após nascimento, eles podem cantar os santos nomes. Eu não sou contra que você adore, eu estou dizendo que você não pode arranjar essa adoração e depois ficar doente. Não tente me interpretar mal, tente seguir o que eu estou dizendo. Aqui eu poderia parar. Se você tiver mais perguntas, vocês podem perguntar agora. Mais alguma outra pergunta? Nenhuma? Maharaj, uma pergunta. Qual a pergunta? What question? That is already I am answering. I am giving answer all the time. Eu já dei a resposta disso. Satsang é a melhor coisa. Através dela você deve se concentrar e alcançar. Você pode receber sucesso na sua educação espiritual se você ouvir o Gita. Porque o seu cérebro vai ficar concentrado. Em 2 horas você pode ler o que um outro estudante lê em 5 horas. Você vai conseguir controlar a si mesmo.